Bom, em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas visita a obra da linha laranja do metrô. A repórter Beatriz Manfredini acompanha a agenda do governador e traz as informações ao vivo agora para a gente. Bom dia, Bia. Seja bem-vinda. Bia, em qual fase está aí a obra da linha 6 e quais serão os outros compromissos de Tarcísio aqui em São Paulo? Oi, Cláudia. Bom dia para você, para todos que nos ouvem e nos assistem. Olha, a linha 6 laranja do metrô, ela está em andamento, em momento de expansão. A gente está bem naquele momento em que o tatuzão, que vai escavando aqui por baixo da terra, ele está abrindo novos caminhos para essa linha que deve ser inaugurada no fim de 2025. Essa é a previsão e terá 15 estações e 15 quilômetros de extensão. Então hoje, esse tatuzão, ele chegou aqui na estação Freguesia do Ó, onde eu falo neste momento na futura estação Freguesia do Ó, né? Então essa linha tem 15 estações e 15 metros de extensão. A escavação sentido centro, que vai desembocar lá na estação São Joaquim, ela começou no mês de agosto do ano passado, ainda sob a gestão de Rodrigo Garcia. E a escavação sentido norte, que vai até a Brasilândia, o sentido que a gente está falando agora, começou em novembro do ano passado. Então a previsão, a expectativa de inauguração é lá para o fim de 2025. A gente lembra que há um ano essa linha teve aquele problema, aquele acidente que resultou naquela cratera na marginal do Tietê. Tarcísio, agora visitando as obras, falou sobre isso, disse que são águas passadas, que acidentes, claro, sempre se evitam, né, que eles aconteçam, mas que podem acontecer. O que é importante é continuar aí as obras para que a gente possa entregar essa linha. De acordo com o governo paulista, a expectativa é que 600 mil passageiros passem todos os dias pela linha 6 laranja do metrô, então, quando ela começar efetivamente a funcionar. Aqui, né, esse compromisso, ele fez uma fala aqui no início, falou com pessoas que trabalham aqui na obra, estava na companhia do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do secretário de Transportes, Marco Assalve, depois falou com a imprensa e agora ele faz uma visita aqui nessas obras. Depois ele parte para Santos. Hoje é o aniversário da cidade, de 477 anos, então tem um compromisso ali mais ou menos na hora do almoço aqui na Baixada Santista. E aí, Cláudia, Tarcísio vai seguir para Brasília. Em Brasília, o que o Tarcísio deve fazer? Está relacionado a essa viagem ao encontro com o presidente Lula? Está, Cláudia. Será o terceiro encontro com o presidente Lula em um mês. Amanhã, né, esse encontro. Hoje ele vai para um compromisso às 5 horas da tarde do Fórum Nacional de Governadores. Eles vão discutir, por exemplo, as alíquotas do ICMS, como isso será compensado na arrecadação dos estados. Então essa reunião é às 5 horas da tarde, ele participa e amanhã, 9h30 da manhã, Tarcísio estará nessa reunião com Lula, às 9h30 da manhã. Lula já tinha falado sobre essa reunião desde a campanha eleitoral. Era uma promessa de campanha do petista reunir logo no primeiro mês de mandato todos os governadores do país para que eles dissessem quais são as prioridades para cada estado, as 3 prioridades de cada estado. Então podem ser obras, podem ser financiamentos e amanhã então essa reunião acontece. Tarcísio disse que os temas principais desse encontro serão saúde e mobilidade. Como a gente já adiantou aqui na Jovem Pan, ele quer pedir mais recursos para as Santas Casas, quer uma revisão na tabela do SUS, quer o perdão da dívida também das Santas Casas e a diminuição das filas aqui na saúde, principalmente as ortopédicas. Já quando a gente fala de mobilidade, aí Tarcísio quer conversar sobre um metrô aqui na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente em Guarulhos. Ele quer colocar esse projeto para frente e também quer falar sobre o trem Intercidades, que deve ligar São Paulo a Campinas. Então essa reunião acontece amanhã e ele fica em Brasília ainda durante o fim de semana. Tarcísio disse que conversou com Márcio França, o ministro de Portos e Aeroportos, no telefone e que os dois devem tomar um café aí nesses 4 dias, então, antes de domingo, que é quando ele volta para São Paulo. Tarcísio quer falar com o Márcio França sobre a privatização do Porto de Santos. A gente lembra que a segunda reunião que Tarcísio teve com o Lula teve esse assunto como tema principal. Lula se demonstrou aí favorável a conversar, estudar mais sobre essa privatização, mas Márcio França ainda aparenta mais resistência. Então eles devem conversar agora ao longo desses próximos dias. E só para a gente fechar, Cláudia, um outro detalhe ainda sobre mobilidade. Nós falamos com o Tarcísio de Freitas sobre a Via Mobilidade, que
opera a linha 8, Diamante, a 9, Esmeralda dos trens aqui de São Paulo. O Ministério Público tinha pedido para que ele retirasse, encerrasse o contrato com essa empresa que cuida dessas duas linhas desde janeiro de 2022, mas Tarcísio teve uma reunião com eles na semana passada, diz que a reunião foi boa, que eles vão investir R$500 bilhão a mais do que o previsto em contrato para melhorias e que agora é aguardar. Então, por enquanto, o encerramento desse contrato com a Via Mobilidade está descartada. Cláudia. Bom, obrigada aí, Bia, pelas suas informações. A Bia volta com outros destaques também daqui a pouquinho. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí o Tarcísio com várias, antes da hora certa, 11 horas da manhã. Diogo, o Tarcísio vai para Brasília conversar com o presidente Lula, deve conversar com o Márcio França também sobre as privatizações, né? Ele quer privatizar o Porto de Santos. Em princípio, Lula falou que não faria isso, mas as conversas parece que continuam, né? O que se pode aguardar aí sobre essas conversas de Lula com o presidente, com o Tarcísio e também com o Tarcísio com o Márcio França? O objetivo dessa reunião de Lula com os governadores, conforme ele prometeu antes, no período da transição, é a de que cada governador, cada estado possa apresentar ao governo federal as suas prioridades. Então, cada um vai determinar e definir 3 prioridades de investimentos, obras, outras questões que precisam ser resolvidas e que dependem de alguma forma do aval ou da ajuda do governo federal. No caso de Tarcísio, obviamente, um dos temas certamente vai ser justamente a possibilidade de privatizar o Porto de Santos, algo que depende, portanto, da anuência do governo federal. Tarcísio tem nas suas promessas de campanha uma longa lista de privatizações previstas, né? Mas a maioria não depende do governo federal. O caso do Porto de Santos é um desses pontos. Ele diz que vai apresentar, então, argumentos concretos para convencer. E essa conversa, obviamente, passa também pelo ministro de Portos e Aeroportos, que é o Márcio França. Em relação à questão do metrô, de fato, havia essa questão de se cancelar o contrato por causa dos problemas que vinham ocorrendo, e agora vai se dar a chance, e a expressão que Tarcísio usou era usar a mão pesada do Estado, caso essas promessas, né, da empresa não sejam cumpridas.